E aí a gente tem um dos melhores jogos dessa rodada. Um jogo que tem tudo para ser um jogo muito bom. E é um jogo que o desenho dele é uma loucura, né? Porque a gente tem aí o Botafogo em primeiro colocado, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 68% de aproveitamento, 76% jogando em casa. E a gente tem o Palmeiras, que é o segundo colocado, com 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 68% de aproveitamento no campeonato, 67% quando joga fora de casa. A gente tem um espelho aí, a gente tem um espelho das equipes, as equipes que se enfrentam num momento totalmente diferente do que se enfrentaram no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, assim, esse Botafogo, pra mim, é um Botafogo mais cascudo do que o do ano passado, tá? É um Botafogo que vem apresentando, oscilou, só que vem melhorando, né? Com as voltas das peças que estavam fora, vem melhorando. Tem um problema aí que é não ter o Luiz Henrique, que se machucou no próximo jogo. Isso é um problema. Não vai ter o Eduardo também, que isso é um problema. Mas pro Botafogo, para qualquer coisa que ele imagine nesse Campeonato Brasileiro, ele precisa ganhar do Palmeiras. Esse Botafogo, ele exorcizou muitas coisas até agora no Campeonato Brasileiro, tá? Ele tá deixando para trás o problema de 2023. Eu acho que o último fantasma que o Botafogo precisa vencer para superar o ano de 2023 é bater o Botafogo, bater o Palmeiras jogando dentro de casa. Depois daquela virada que aconteceu, que foi ali que o Botafogo perde o título, né? Aquela virada de 4-3. O Palmeiras é o último fantasma que falta pro Botafogo exorcizar totalmente o ano de 2023. Então, se o Botafogo pensa em qualquer coisa nesse ano, esse é o grande jogo dele. Esse é a final da vida do Botafogo. O Botafogo tem que entrar nesse jogo como se fosse uma final, mordendo do primeiro ao último minuto, sem problema nenhum. E o Palmeiras eu acho que entra muito tranquilo nesse jogo, tá? O Palmeiras entra nesse jogo com a seguinte cabeça: cara, qualquer coisa que aconteça aqui, pra mim não muda nada. O que eu posso fazer é simplesmente acabar com o ano do Botafogo de novo, tá? É isso que o Palmeiras entra pensando. Porque assim, se o Palmeiras chegar lá e perde pro Botafogo, seria um problema? Não, não seria um problema. Se o Palmeiras vai lá e empata com o Botafogo, seria ruim? Não seria ruim. Se o Palmeiras vai até lá e ganha do Botafogo, meu Deus do céu. Para Libertadores isso gera um impacto gigantesco. O Botafogo já vai começar a bater o desespero no Botafogo. Então assim, pro Palmeiras, ganhar ou empatar com o Botafogo são resultados que seriam excelentes. E perder não seria problema nenhum, tá? Então assim, o Botafogo precisa vencer o Palmeiras para acabar com esse último demônio de 2023. E qualquer coisa que não seja isso vai ficar engasgado pro Botafogo e vai gerar um incômodo pro Botafogo. O Palmeiras recuperou, né? O Rafael Veiga recuperou o bom futebol. Isso é muito importante. O Rafael Veiga, que vinha num ano bastante oscilante, recupera um bom futebol. Vai ter as peças agora à disposição. Provavelmente o Felipe Anderson já consiga fazer sua estreia nesse jogo contra o Botafogo. Tem o Estevão numa fase maravilhosa. Um jogador aí que, cara, é fantástico o que esse cara vem fazendo jogo após jogo. Seja com participação direta em gol, seja fazendo gol, ou seja criando jogada. É um jogador que ele consegue romper a linha de defesa adversária com muita facilidade. É um jogador muito, muito, muito completo. Temos que ter cuidado? Temos, porque o Brasil é rei em queimar jogadores que são jogadores muito bons, porque infla o ego desses jogadores, tá? Isso dito, o potencial do Estevão é muito grande, é um potencial para ser jogador dos melhores times do mundo. Tá vendido pro Chelsea. Eu tenho minhas dúvidas se a melhor equipe para esse tipo de jogador é o Chelsea, tá? Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos ver aí que o Chelsea vai trocar treinador. Tem muitas peças novas que estão ali na fila para poder ter uma oportunidade nesse Chelsea. Então, assim, você tem um problema. Mas é aquela coisa, né? O jogador, se chegar lá,
gritando por espaço, pode ser um jogador que conquiste seu espaço. Mas eu acho que o Chelsea não era a melhor opção. Já o Botafogo, sim, o Botafogo, eu acho que o importante é que o Botafogo oscilou um pouco nesse campeonato, ele começa o campeonato bem, oscila um pouco e agora tá tomando ali viés de alta de novo. Ganhou alguns jogos onde não jogou tão bem, mas conseguiu ganhar. Perdeu outros jogos que não podia perder, inclusive contra o Criciúma, né? Perdeu de 2-1, mas recuperou um pouco entrou num viés de alta ali para esse campeonato. Então ganha do Vitória no último jogo, um jogo onde foi um jogo bom do Botafogo, não foi um jogo ruim do Botafogo, e vem melhorando ali um pouco depois de uma oscilada que deu. Consegue assumir o campeonato, a liderança do campeonato, e vai enfrentar um adversário nesse momento que é um adversário direto e que precisa ganhar, cara. Pro Botafogo, o Botafogo precisa ganhar e eu acho que o Botafogo vai entrar nesse jogo aí levando como uma final. O maior problema do Botafogo é a falta do Luiz Henrique, tá? Que é um jogador muito importante nesse estilo de jogo do técnico Arthur Jorge. Eu acho que é um jogador que faz muita falta, porque é um jogador que ele te dá linha de fundo, né? Ele te dá profundidade, ao mesmo tempo é um jogador que consegue driblar tanto para dentro quanto para fora, é um jogador que pode desequilibrar o jogo. Eu acho que o Botafogo tem alguns nomes para estrear, né? Tem aí o Alan, que chegou, tem o Igor, que chegou, tem o Thiago Almada, que chegou. Vamos ver quando esses caras vão estar disponíveis para jogar. Mas são jogadores que nessa equipe do Botafogo fazem diferença, tá? O Botafogo faltava um jogador de meio de campo ali um pouco mais incisivo, né? Que é o Thiago Almada. Faltava um jogador ali para compor o meio de campo com uma pegada de marcação boa, que no caso é o Alan. Mais um jogador diferenciado, que é o Igor. Então, assim, trouxe peças que podem complementar essa equipe. Como essa contusão do Eduardo, eu acho que o Botafogo precisa de um centroavante reserva. Porque, assim, o Tiquinho não vem no seu melhor momento, com todos os problemas que ele tá tendo, não vem no seu melhor momento. E o Eduardo era esse cara que tava fazendo ali a centroavância como uma alternativa ao Tiquinho. Não vai ter o Eduardo mais, né? A gente não sabe a gravidade dessa lesão e por quanto tempo ele fica fora. O Tiquinho não vive uma boa fase. Você não tem um centroavante. Para esses momentos onde você precisa de um cara de confronto lá na frente, você não tem. Eu acho que o Botafogo poderia investir em um centroavante para poder brigar ali na frente nos jogos em que o Tiquinho não estiver disponível. O Tiquinho não acha o melhor modelo dele desde o ano passado. Então é importante você trazer uma peça para complementar e para poder brigar ali na frente, porque assim vai ter jogos que vão te pedir esse tipo de jogador. Tá? Vão ter jogos que vão te pedir. Eu sei que funciona bem o Luiz Henrique, funciona bem o Júnior Santos, o Jefinho quando estava disponível estava funcionando, só que você vai precisar de um jogador a mais, tá? Vai precisar, então se eu sou o Botafogo, tento ir atrás de um centroavante para poder brigar ali com o Tiquinho. Um centroavante bom, tá? Não adianta você trazer uma peça que não vai conseguir te garantir gols, você precisa de um cara que vai te garantir gols. Assim, eu acho que dessa rodada, esse é o jogo que eu vou parar na TV ali para assistir com cuidado, porque tende a ser um jogo muito bom entre o Botafogo e o Palmeiras, de tudo isso que aconteceu no último ano, e aí a gente ainda tem essas equipes se enfrentando aí provavelmente na Libertadores logo mais, né? Então, vamos ver o que acontece, mas esse é o jogo da rodada para mim, esse é o jogo da 17ª rodada que vai chamar a minha atenção.